Olá, bom dia, alunos do 7º ano A, tudo bem com vocês? Então vamos para mais uma aula de artes, onde nós estamos trabalhando, a unidade 4 com o tema A Teatralidade Brasileira. Onde na aula passada, eu deixei aí trocando as ideias para que vocês pudessem estar realmente refletindo um pouco. As duas questões são de perguntas, respostas pessoais, onde a letra A tem assim: a cerimônia de casamento é um ritual praticado com frequência em todo o Brasil. Identifique algum elemento teatral presente nesse tipo de cerimônia. Bom, então, é claro que existem diferentes cerimônias de casamento, então, dependendo da religião, dos noivos ou de seus gostos, né? Então, isso aí é uma coisa muito pessoal. Então, os elementos teatrais citados às vezes que a gente vê, está relacionado com essa diversidade, né? De religião, dos noivos, de cultura. Então, como a gente vê, que os noivos vestem roupas específicas para o ritual, o local geralmente é adornado, de forma específica, o celebrante normalmente fica em um lugar mais alto que os demais, os convidados assistem à cerimônia, o celebrante costuma usar uma gestualidade específica e alguns objetos simbólicos, também. E na letra B, o que ele diz aqui? Ele diz que quais são os rituais que você identifica em sua vida cotidiana? Bom, então aqui os rituais, também é de resposta pessoal, tá? É só para a gente debater e conversar um pouquinho. Que é importante, que a ideia de ritual seja compreendida como uma ação que se repete dentro de uma tradição. Então, muitos rituais estão ligados a diversas religiões praticadas em nosso país. Outros relacionam a foguedos e outras festas populares, ainda os rituais escolares. Em algumas escolas, os estudantes cantam o hino nacional uma vez por semana, antes de ir para a aula, por exemplo. Então, isso tudo são rituais. Também nós temos alguns exemplos como os casamentos, velórios, batizados e outras coisas a mais. E abra o livro aí na página 100, para nós começarmos a entender melhor esse contexto. Então, aí logo no 1 diz assim: contando histórias indígenas, Então, temos aqui algumas histórias indígenas. Diz que, segundo dados, do Censo Demográfico realizado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2010, a população indígena do Brasil é de 896,9 mil. Então, eles dizem que, no caso, esses dados demonstram a grande variedade étnica e linguística entre os diversos indígenas que possuem territórios no Brasil. Tá? Então, tendo em vista essa diversidade cultural entre os povos, não se pode determinar uma única maneira de contar histórias por parte dos indígenas e cada caso deve ser estudado em sua especificidade. Bom, então aí nós temos, ele mostra aqui exemplo de dois tipos, nós temos aqui o povo indígena Yanomami, que é o Davi Cooperá Uava, 1956, e o xamã Yanomami e o etnográfico francês Bruce Albert, 1952, que escreveram o livro desse povo, que no caso o livro é A Queda do Céu, em que apresenta princípios religiosos, filosóficos e culturas desse povo, tá certo? Então o livro é permeado por histórias sobre rituais, nos quais o xamã recebe a escuta as palavras dos espíritos da floresta, chamado de chapiri. Então os chapiris são responsáveis por alertar a comunidade de riscos, curar doenças e tratar questões morais e religiosas. Para isso, há um ritual específico, normalmente realizado em roda, no qual o xamã dança e canta, invocando o chapiri. Seus gestos, os objetos
que usa, a musicalidade e a corporeidade do xamã são importantes para incorporar o chapiri. Bom, então ele diz aqui o que é, né? O xamã, que é um membro de um povo indígena responsável pela condução de rituais religiosos. E corporeidade é a relação entre o corpo físico e os aspectos emocionais e espirituais que se expressam a partir de sua movimentação. Então, observe aí as imagens, né, da página 100 e vamos para a página 101, onde nós temos aí, né, continuando a leitura, diz que existem muitas histórias de mitos indígenas que são divulgados por meio de narrativas orais ou em livros e materiais audiovisuais com o objetivo de promover a cultura indígena brasileira. Entre essas histórias, há uma narrativa popular no estado do Piauí, que trata do amor entre dois indígenas, a Zabelé e o Metara, que faziam parte de povos rivais. Os dois se encontravam escondidos até que foram descobertos por Mandahu, né, indígena do mesmo povo que Zabelé, e apaixonado por ela. Por ciúmes, Mandahu revelou o sentimento entre Metara e Zabelé, provocando uma guerra entre os povos, o que resultou na morte dos três personagens. Tupã, deus da mitologia tupi-guarani, sensibilizado pelo desfecho trágico do amor entre Zabelé e Metara, transformou-os em dois pássaros coloridos. De acordo com a história, até hoje os dois pássaros vivem voando e cantando junto pelos céus do Piauí. Então a gente tem uma imagem aqui logo abaixo, né, de uma mulher com os braços abertos, né, contando a história, né? Essa história faz parte do repertório da cantora de história Carla Sena, né, que adaptou a narrativa, incluindo os elementos como cânticos. Então, observe bem. E na página 102, nós temos aí um pouco da história, né? A história de origem indígena também foi uma inspiração para uma canção criada por dois compositores, né? O baiano Gilberto Gil, de 1942, e o piauiense Torquato Neto, intitulada na Zabelê. Então aí é assim o poema, diz assim: Zabelê. Minha Zabelê, toda meia-noite eu sonho com você. Se você duvida, eu vou sonhar para você ver. Minha sabiá, vem me dizer, por favor, o quanto eu devo amar para nunca morrer de amor. Minha Zabelê, vem correndo me dizer, por que eu sonho toda noite e sonho só com você? Se você não me acredita, vem pra cá, vou lhe mostrar que riso largo é o meu sonho, quando eu sonho com você. Mas anda logo, vem que a noite já não tarda a chegar. Vem correndo pro meu sonho escutar, que eu sonho falando alto com você no meu sonhar. Bom, então aí está, né, Gilberto Gil e Torquato Neto, certo? Esse poema foi escrito pelos dois autores. E eu quero que vocês respondam aí o Explorando na Rede, que é onde vocês vão fazer uma pesquisa, tá bom? Dessa atividade feita na internet. Vocês vão pesquisar, tá certo? Pesquisando histórias indígenas. Vocês vão fazer a primeira, segunda, a terceira e a quarta. Por quê? A quinta e sexta e sétima são alternativas que é pra gente fazer na escola, em sala de aula, que no momento a gente não está apto a fazer, tá certo? Então, responda somente até a quarta questão, ok? Então, tchau, tchau. Obrigado pela participação e até a nossa próxima aula.